Ao chegar ao rio e a jornada finda, a distância esta vida fica. Haverá um caminho para me guiar, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. As margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar. Virei com certeza, Jesus me chama, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Das trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter. Mas um pensamento, alegria me dá, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Das trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. É difícil, né, nós enfrentarmos as lutas, enfrentarmos as dificuldades. Cada situação, cada deserto que nós atravessamos, realmente não é fácil. Mas o que significa, na realidade, o Jordão eu não passarei só? Vamos meditar um pouquinho? Por muitos anos eu cantei este hino no coral da igreja. E a expressão, o Jordão eu não passarei só, tem um significado espiritual muito grande, muito profundo no contexto cristão. E na Bíblia, o Rio Jordão frequentemente simboliza uma passagem ou transição ou a entrada em uma nova etapa.
Em muitos hinos e sermões, o Jordão é usado simbolicamente para representar a passagem dessa vida para a eternidade. Quando alguém diz, eu não passarei só o Jordão, está expressando a confiança de que Deus estará presente em todos os momentos da vida, inclusive na hora da morte e na entrada na eternidade. A ideia é baseada em promessas bíblicas como Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E também em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não te deixarei nem te desampararei. Significados simbólicos do Jordão: mudança de fase na vida, superação de desafios espirituais, entrada nas promessas de Deus, travessia para a eternidade e dependência da presença divina. Portanto, quando um cristão canta ou declara o Jordão eu não passarei só, ele está afirmando, não importa quão difícil seja a jornada, ou no momento final da vida, Jesus estará comigo, sustentando-me, guiando-me. É uma declaração de fé, uma declaração de esperança, de muita confiança na companhia constante de Deus. Porque nós enfrentamos lutas todos os dias. Mas ao enfrentar essas lutas diariamente, nós devemos confiar na presença de Deus. A vida é marcada por desafios constantes. Todos os dias nós enfrentamos batalhas que podem ser físicas, podem ser emocionais, familiares, financeiras, profissionais ou espirituais. Algumas são visíveis aos olhos de todos. Outras acontecem silenciosamente dentro do coração. Há dias em que lutamos contra o medo, contra a ansiedade, a tristeza e o desânimo. Em outros momentos, nós enfrentamos dificuldades nos relacionamentos, preocupações com o futuro ou situações que parecem maiores do que nossas forças. A palavra de Deus nos ensina que não estamos sozinhos nessas batalhas. Não temas porque eu estou contigo, porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. As lutas fazem parte da caminhada humana, mas elas não têm a palavra final. Deus usa muitas vezes os desafios para fortalecer a nossa fé, desenvolver nossa perseverança e nos aproximar mais dele. Assim como Josafá, ele enfrentou um grande desafio, um grande exército, como Davi enfrentou Golias e como Jó enfrentou grandes provações. Nós também somos chamados a confiar no Senhor em meio às adversidades. Quando as forças humanas se esgotam, a graça de Deus continua sustentando seus filhos. Não podemos escolher todas as batalhas que surgem em nosso caminho, mas podemos escolher em quem devemos confiar. Lembre-se, a batalha não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15, eu falei sobre isso hoje. Portanto, enfrente cada dia com fé, com coragem, com esperança, sabendo que Deus caminha ao teu lado e que nenhuma luta é maior do que o poder do Senhor. E quem é o nosso Deus, né? Nós precisamos entender que há um Deus que trabalha a favor daqueles que servem a Ele. Quem é o nosso Deus? Para a fé cristã, Deus é o Criador de todas as coisas, eterno, santo, justo, amoroso, todo-poderoso. Ele não teve começo nem terá fim. Ele é o Senhor do universo e sustenta toda a criação. A Bíblia declara no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Deus é amor. Uma das maiores revelações que nós encontramos nas Escrituras
é que Deus ama a humanidade. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E seu amor se manifesta por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu cuidado constante com os seus filhos. E ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe situação difícil demais para Deus, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ele abriu o mar vermelho, sustentou seu povo no deserto e realizou inúmeros milagres ao longo da história. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Nas horas do sofrimento, nas horas de medo, de tristeza, de pânico, de pavor, Deus é o nosso abrigo seguro. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é fiel, mesmo quando os seres humanos falham, Deus permanece fiel às suas promessas. Lamentações capítulo 3, versículo 23 diz: grande é a tua fidelidade. Deus se revela em Jesus Cristo. Para os cristãos, Deus revelou seu amor de forma plena em Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós vemos a compaixão, nós vemos a verdade, a justiça e o amor em ação. Nosso Deus é o Deus que cria, salva, sustenta, perdoa, transforma vidas. Ele é maior do que qualquer problema, mais forte do que qualquer batalha e mais amoroso do que podemos imaginar. Quando enfrentamos as nossas lutas, podemos confiar nele, pois o Senhor pelejará por vós. Êxodo capítulo 14, versículo 14. É importante lembrar que a batalha não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, e o versículo 15. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa esperança e a nossa salvação. E na realidade que representa mesmo esse Jordão em nossas vidas. Representa as lutas, as dificuldades, mas o Jordão eu não passarei só. E nós vemos que o Rio Jordão, ele possui um alto significado na Bíblia, mas ele é usado como um símbolo espiritual para representar esses momentos de transições, esses momentos de desafios e as novas etapas da nossa vida. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão sob a liderança de Josué, deixou para trás os anos de peregrinação no deserto e entrou na terra prometida. Josué capítulo 3. Por isso o Jordão tornou-se um símbolo de passagem e confiança em Deus. E o Jordão ele pode representar os grandes desafios da vida, que enfrentamos todos os dias. Enfrentamos Jordões em nossa caminhada, problemas familiares, crises econômicas, enfermidades, perdas, conflitos emocionais, ataques espirituais. São situações, são obstáculos difíceis de atravessar. Mas Deus ele nos chama para uma mudança e novos começos. O Jordão simboliza momentos em que Deus nos chama para avançar, mesmo sem enxergarmos claramente o futuro. Pode representar um novo trabalho, um ministério, uma chamada, uma mudança de cidade, uma nova fase espiritual. E aí eu tenho aqui o exercício da fé. O rio só foi aberto quando o povo obedeceu e avançou pela fé. Isso nos ensina que muitas vezes Deus ele espera que demos o primeiro passo de confiança antes de vermos o milagre. E temos aí a presença de Deus na travessia. O mais importante, queridos e queridas, não era o rio, mas a presença de Deus com o seu povo. Da mesma forma, nossos desafios se tornam menos assustadores quando sabemos que Deus está conosco. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Aí temos também, representa a passagem para a eternidade. Em muitos hinos e sermões cristãos nós vemos aí o Jordão também como símbolo dessa passagem, desta vida para a eternidade. Então, o Jordão, eu não passarei só. Significa que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades. Qual é o Jordão que você está enfrentando hoje? Talvez seja uma luta, talvez seja uma escolha, uma decisão, uma enfermidade ou uma situação que parece impossível. E a mensagem bíblica é que Deus continua conduzindo-nos através dos rios, através dos vales, através dos desertos, através das tempestades da vida. Assim como Israel atravessou o Jordão, nós também podemos atravessar nossos desafios confiando inteiramente no Senhor. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E o Jordão representa os desafios da nossa caminhada, mas também representa a certeza de que Deus está conosco em cada vale, em cada deserto. Tá? Cada deserto que nós atravessamos, nós aprendemos novas experiências. Cada deserto significa que Deus está conosco. Deus está conosco nos ensinando. E não entendemos, às vezes, o processo. Ok? Não entendemos. Cada deserto que atravessamos foi para o nosso bem, é para o nosso bem. Nem sempre compreendemos os desertos da vida, enquanto estamos passando por eles. Os desertos representam períodos de lutas, de espera, de dor, de provação, de aprendizado. São momentos em que nos sentimos cansados, inseguros, ou até mesmo sem respostas. No entanto, meus queridos, muitas vezes é no deserto que aprendemos as maiores lições, as lições mais importantes da vida. É ali que desenvolvemos perseverança, humildade, fé e dependência de Deus. Aguinaldo, que Deus te abençoe aí, tá? Fernando, Deus te abençoe. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Embora tenha sido um período difícil, Deus usou a queda, Deus usou aquela experiência para ensinar, para corrigir, para fortalecer, para preparar o seu povo rumo à terra prometida. E a Bíblia diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Muitas vezes nós olhamos para trás, percebemos que aquilo que parecia apenas sofrimento também produziu crescimento, produziu sabedoria e maturidade. Cada deserto que atravessamos pode se tornar uma escola de Deus. O deserto nos ensina a confiar mais em Deus, a valorizar as bênçãos recebidas, a desenvolver paciência, fortalecer a nossa fé, a reconhecer que não caminhamos sozinhos. Por isso, cada deserto que atravessei contribuiu para me tornar mais forte, mais sábio e mais dependente de Deus. E lembrar das promessas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos. Mesmo quando o deserto é difícil, e é difícil, eu já passei por muitos desertos, Deus pode transformá-lo em caminho de aprendizado, de crescimento e preparação para as bênçãos que estão adiante. Porque nós vemos apenas o momento presente. Deus, ele vê o futuro. Aguinaldo, que Deus te abençoe. Aguinaldo, você é de onde, querido? Então, queridos, o Jordão eu não passarei só.
O que não pode faltar em nossas vidas é a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que não pode faltar é a presença do Senhor. Pode faltar tudo em nossas vidas, mas a presença de Deus não pode faltar. Vá ao paraíso. Você me conhece, querido? Vejam bem, nós podemos enfrentar desertos, podemos enfrentar tempestades, lutas. Estou todo arrepiado aqui falando essa mensagem. E batalhas. Podemos perder bens materiais, eu já perdi tanto. Passar por dificuldades, enfrentar momentos de incertezas, quantas vezes? Mas existe algo que jamais pode faltar em nossa caminhada, querido. É a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo capítulo 33, o versículo 15. Moisés sabia que a verdadeira segurança do povo não estava em exércitos, não estava em riquezas ou estratégias humanas, mas na presença. A presença de Deus no deserto. O deserto pode ser difícil, e é muito difícil. Mas com Deus, ele se torna um lugar de aprendizado e de cuidado. Observe o seguinte: a presença do Senhor nos fortalece quando estamos cansados, nos consola quando estamos tristes, nos guia quando estamos perdidos, nos protege em meio aos perigos, nos dá esperança quando tudo parece impossível. E a presença de Deus na Bíblia é algo claro, notório. Interessante que eu ia apenas cantar o hino, porque inclusive depois tem direitos autorais, é complicado. Mas a presença de Deus, quando nós enfrentamos lutas, a maior vitória não é apenas vencer o problema, mas saber que Deus está ao nosso lado. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus não significa ausência de problemas, não significa ausência de lutas, mas a certeza de que nunca estaremos sozinhos. A presença de Deus vale mais do que qualquer bênção. Muitas vezes, pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas esquecem de buscar o próprio Deus. A maior dádiva não é aquilo que Deus pode nos dar, mas a sua companhia diária. Quando temos a presença do Senhor, nós encontramos paz em meio ao caos. Recebemos forças para continuar. Temos direções para tomar decisões. Vivemos com esperança. Aleluia. Talvez você esteja atravessando um Jordão, um deserto ou uma grande batalha. Lembre-se, o mais importante não é a facilidade do caminho, mas quem caminha com você. Não é lindo isso? Vou repetir. Lembre-se que o mais importante não é a facilidade do caminho, mas quem caminha com você. Se a presença de Deus estiver conosco, podemos enfrentar qualquer desafio. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que não pode faltar em nossa vida não é riqueza, não é fama, não é poder, não é aguinaldo. O que não pode faltar é a presença do Senhor, pois onde Deus está, a paz, a força, a esperança, a vitória. Portanto, sinta a presença de Deus te guiando neste momento, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é importante.
O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Essa é uma das declarações mais conhecidas e consoladoras da Bíblia. Ao escrever essas palavras, Davi ele comparou Deus a um pastor que cuida de suas ovelhas com amor, com proteção e dedicação. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi ele chama Deus de meu pastor, ele reconhece que não está sozinho. Um pastor guia, protege, alimenta, cuida das ovelhas. Da mesma forma, Deus cuida de cada detalhe da vida de seus filhos. O pastor conhece o caminho, mesmo quando as ovelhas não o conhecem. Assim também Davi vê que nós não conseguimos enxergar. Nada me faltará. Essa expressão não significa que teremos tudo o que desejamos, mas que Deus suprirá tudo aquilo de que realmente necessitamos, segundo a sua vontade. Pode haver momentos de luta, dificuldades, mas Deus promete estar presente e cuidar de nós. Não faltará nada faltará de amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, força para continuar, esperança para o futuro, presença do Senhor. Mesmo no vale, o salmista continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Observe que Deus não promete a ausência de vales, mas promete a sua presença durante a travessia. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto, um Jordão ou uma batalha difícil. Lembre-se de que o pastor continua conduzindo as ovelhas, chamando as ovelhas. E temos direção quando estamos perdidos. Temos consolo quando estamos tristes. Temos forças quando estamos fracos. Temos esperança quando tudo parece impossível. Por isso, podemos declarar com muita confiança. Declare aí juntamente comigo: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Sua presença me guia. Seu amor me sustenta. E sua graça me acompanha todos os dias da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso. A presença de Deus, o amor de Deus, tão grande sobre os nossos corações. Nós começamos esta live cantando sobre o Jordão, né? O Jordão eu não passarei só. Então, querido, coloca no teu coração, na tua mente, nesta tarde, que o Senhor está contigo, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Tu és grande, tu és santo, tu és maravilhoso. Tu estás conosco em todas as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoa todas essas pessoas aí que participaram conosco desta live, outros que irão ouvir, porque eu vou colocar no YouTube, que o Senhor possa realmente, Senhor, dar a segurança, dar a certeza, Senhor, de que a tua presença está neste coração, está nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando aqui de uma placa de igreja, não estou falando de uma denominação, estou falando de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que amam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías disse que nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que o temem. Portanto, Deus, eu oro neste momento, eu peço a tua bênção, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma toda especial. Eu louvo aqui ao Senhor pela minha vida, pela tua vida. Continue orando por mim, eu estou operado de catarata. Operei sexta-feira e, inclusive,
lá, durante o processo, né, de colocar colírio e tudo mais, eu sabia que eu ia ser sedado. Eu estava um pouco apreensivo e ali, em espírito, eu comecei a orar ao Senhor. Eu senti a presença de alguém estendendo as mãos sobre mim e dizendo: não temas, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Foi sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda. Deixa eu ver. Hoje que dia que é? Quinta, né? Terça-feira à noite eu já comecei a enxergar, que eu não enxergava nada, tá? Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Sempre eu estou aqui fazendo lives, eu não prego placa de igreja, ok? Eu prego a palavra de Deus, aconselhamentos, mostro para o mundo, mostro para a humanidade que Jesus é o Senhor e que Ele está interessado em todos nós, que Ele nos ama de uma forma toda especial. Aguinaldo, eu estou pensando aqui no Aguinaldo aqui, mas não sei se é parente do irmão Pinho, é genro, sei lá, é do pastor Pinho. Aguinaldo Aparecido, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus ajude a todos vocês que estão participando aí conosco. Eu vou colocar no Facebook, que vai dizer: esse vídeo está silenciado porque tem direitos autorais, e vou colocar no YouTube. Portanto, gente, um abração muito grande, que Deus ajude, que Deus abençoe de uma forma toda especial, amém? Um beijo com muito carinho, professor Nelson, pastor Nelson.